Olá, sejam bem-vindos ao CDL Cast, o seu podcast do varejo. Eu não vou por aqui, já dá o seu like nesse vídeo, deixa seu comentário, compartilha e se inscreva em nosso canal. Hoje estou aqui com o Alexandre Damasio, o meu co-host, né? A gente já tá aqui de velho, né? Eu já tô ficando quase craque em fazer podcast. Eu falo, você é um ótimo comunicador. Eu vou comentar o seguinte, se vocês me encontrarem no carro falando sozinho, na verdade eu estou treinando para entrevista. E o Alexandre gosta de falar, né? E hoje o nosso bate-papo está muito legal, né, Alexandre? Especial. Esse vai falar com o Brasil inteiro e estou muito feliz de tê-la aqui. É uma honra. E com quem que a gente vai conversar hoje? Hoje nós vamos falar com a vereadora de São Paulo, Cris Monteiro. Obrigado, Cris. Imagina, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e falando com a sua audiência, o pessoal da CDL. Muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz. É uma honra ter você aqui no nosso estúdio. Cris, conta um pouquinho pra gente como é que você foi parar na política? Essa é uma história longa, eu vou procurar ser curtinha, né? A piada que eu faço é que eu, depois de muitos anos trabalhar na iniciativa privada, eu fiquei sem o remédio, entre aspas, eu enlouqueci e resolvi ir para a política. E estou sem o remédio até agora, né? O remédio saiu de circulação. Bom, mas a história é o seguinte, eu nasci numa família de baixa renda, lá no Rio de Janeiro, mas eu já estou em São Paulo, vivendo aqui na cidade de São Paulo há 32 anos. A minha mãe era uma empregada doméstica, o meu pai era um taxista e muito pequena, ainda criancinha, eu desenvolvi uma condição autoimune que tem se falado muito recentemente, que chama-se alopecia areata. O que é alopecia areata? É um problema do meu sistema imunológico que me faz perder os cabelos. Então, eu era uma criança careca e sou uma mulher careca, uso uma peruca. Nossa. O que acontece? Eu tenho 62 anos, lá no Rio de Janeiro, numa família de baixa renda, essa criança sem cabelos, que na época todo mundo brincava nas ruas, as crianças brincavam de peteca, de bola, de pique-esconde, enfim, na rua. Eu não ia para as ruas, porque sofria o que hoje a gente chama de bullying. Né? O que os meus pais faziam com aquela criança que não tinha TV como tem hoje, não tinha iPhone, iPad, nada disso, e pobre? Vai estudar, minha filha. Então, eu fazia o dever de casa uma vez, duas vezes, apagava, faz de novo, não sei o quê, toma esse gibi, pega esse livro. Eu fui a criança mais estudiosa da escola. Meu primeiro emprego foi de recepcionista, depois eu fui ser recepcionista num banco. Acaba que eu me tornei uma criança e uma jovem muito observadora, muito disciplinada, muito quietinha, era boa de trabalho, me juntei a um banco de investimentos americano e me tornei diretora desse banco para toda a América Latina e Canadá. Eu fiz um sumário aí bem rápido, né? E hoje, obviamente, né, quando eu penso na minha história, estou aqui falando para todos vocês, é uma história de superação que, inclusive, é muito idealizada pelo brasileiro. Os brasileiros amam histórias como as minhas. Mas no meu caso em particular, óbvio que houve muito esforço da minha parte. É verdade. Mas também houve a circunstância. O fato de eu ter essa condição autoimune fez com que meus pais me botassem para estudar. Então, essa idealização das histórias de superação, eu gosto muito de falar quando eu conto a minha história, porque parece que assim, tá vendo? Se esforça que você consegue. É óbvio, insisto muito nisso, que o esforço ele é fundamental, sem esforço não existe. Mas nem todo mundo que se esforça consegue. Existe uma série de circunstâncias. Bom, aos 58 anos eu era diretora desse banco, o maior banco de investimentos americano chamado JP Morgan, lá na Faria Lima. Eu me encantei com a política e resolvi pedir demissão. Eu tinha um chefe inglês que falou para mim, você está sem o remédio. Eu estou quase achando que ele tinha razão com essa trajetória. Cadê o seu remédio? E eu pedi demissão e me candidatei a deputada estadual pelo Partido Novo, na época, que era um partido que trazia, ainda traz, né, uma mensagem de muita novidade. E eu não fui eleita em 2018. E foi, assim, uma queda. Eu vou fazer um parênteses muito rápido. Todo mundo que é bem-sucedido, como eu fui, né, e ainda sou bem-sucedida, a gente coleciona fracassos. Não existe ninguém no mundo bem-sucedido. Pode pensar em qualquer um desses grandes caras aí, o dono da Amazon, da Apple, né, que morreu, Steve Jobs, o dono do X, o antigo Twitter. Todos esses caras, se vocês forem olhar a vida deles e a biografia, fracassaram muito.
A diferença é que o cara que fracassa, alguns desistem e outros insistem. Eu fracassei muito e eu insisti. Bom, não fui eleita, insisti, em 2020 tentei de novo e agora sou vereadora na Câmara Municipal de São Paulo. E você teve muito voto. Tive 18.053 votos. Para uma pessoa totalmente desconhecida, eu não tenho pai político, mãe, padrinho, amigo, ninguém. Eu sou a primeira pessoa na minha esfera de influência, dentro da minha família, que seja, que sou a primeira política. Você sabe o que eu acho encantador? Aqueles que nos assistem aqui e replica no Brasil inteiro, né? Você tem vereadores de nicho e poucos vereadores de ideia. E é encantador, eu já tive com a crise em algum outro momento, que você é uma vereadora de ideia. E a vereança, a política pública, é o caminho mais difícil. Porque são 18 mil votos de ideia. E não porque teve assistencialismo, não porque está ligado a uma igreja, ou está ligado a um nicho social, ou a determinado pleito. Bancada da bala, bancada... Não tem nada disso. É fantástico quando a gente entende que ainda tem espaço para um vereador com propósito, com a ideia programática. Então, assim, eu sempre brinco que quando eu estou com você, me dá essa impressão boa do poder público muito bom, que é aquele que entra com proposta, é aquele que entra com vontade realmente de mudar o poder público. Agora, eu vou te perguntar o seguinte, você sai da Faria Lima, você tem esse momento de superação que assustou a gente, não sabia disso, e é bem legal. Você cai na política e tem que dialogar com um espectro de pessoas muito maior do que você estava acostumado. Sim. Então, eu queria entender esse desafio, porque num determinado momento você viu, ouviu, leu, teve experiências que talvez a maioria dos seus pares não tiveram. E talvez a maioria da população que está aqui assistindo, os lojistas que estão nos vendo, também não tiveram. Então, assim, qual é o esforço, se é que tem esforço, se é que é natural, como é que é esse diálogo com esses espectros tão diferentes de política? Seu ponto é muito importante que você está trazendo. Eu tive que, obviamente, me adaptar a esse meu novo ambiente de trabalho. Né? Eu vim de um ambiente corporativo, banco de investimentos americano, eu viajava muito, viajei pelo mundo todo. Aliás, foi uma forma, inclusive, de eu me transformar. Minha vida foi transformada. Quem olha para mim hoje não pode imaginar que minha mãe era empregada doméstica, que eu tive essa condição autoimune, que meu pai era taxista, né? Pensam que foi um passeio no parque. Já nasci assim, né? Não nasci assim, teve uma trajetória. Então eu tenho que me adaptar a esse novo ambiente. No entanto, o fato de eu ter sido uma mulher bem-sucedida, num mundo corporativo, de banco, de mercado financeiro, que é dominado por homens, eu usei instrumentos internos meus, ferramentas minhas, que me ajudaram muito. Eu costumo dizer que quando eu crescia no banco, que eu estava me desenvolvendo profissionalmente, não existia essa discussão sobre mulher no espaço de poder. Eu estou com 62 anos, eu com 35 e 40 anos, não se falava disso. Então eu digo assim, o mato era muito alto. E eu venci nesse mundo da força do trabalho. Então, esses aspectos que eu tive que desenvolver me ajudam muito, sobretudo nesse ambiente novo que eu estou trabalhando, que é um ambiente muito diferente do ambiente que eu estou. Então, certamente, é um desafio. E eu sou aquela pessoa apaixonada por desafios, né? Essa breve história que eu contei aí já dá para ver que... você teve uma mudança de vida, assim, muito, né? Agora eu sei que é falta sair de remédio, do corporativo para ir para a política, né? Inclusive, o que você está falando é bem importante, porque eu fiz essa mudança aos 58 anos de idade, numa época em que as mulheres... Ela já sofre um etarismo. Exatamente. Você já está indo para casa, já não tem mais os filhos têm a síndrome do ninho vazio e tal. E eu gosto muito de falar com os homens, obviamente, mas também com as mulheres dessa faixa etária, que são mulheres que... Eu estou falando o seguinte, olha, ainda tem vida, eu estou cheia de lenha para queimar. Eu estou aqui, estou fazendo um trabalho completamente
completamente diferente do trabalho que eu fiz a vida inteira. Eu passei 30 anos no mercado financeiro e agora eu estou no espectro político. É um desafio, mas tem sido sensacional essa parte da minha história, da minha vida, da minha biografia. Eu estou muito satisfeita de estar lá, contribuindo de forma... Enfim, como você falou, o meu voto é um voto de opinião. É verdade. Né? Eu não consigo votos na periferia, porque já tem os vereadores que partem de lá, que tem os seus líderes comunitários. Eu entro com o meu discurso. Né? Que discurso é o meu? Olha, eu tenho uma experiência profissional ilibada, eu tenho boas ideias, eu tenho essa história de superação. Bom, se eu tive essa trajetória, há uma chance não desprezível de que eu de fato vou contribuir para a cidade. Então, 18 mil e poucas pessoas resolveram entregar o seu voto a mim. Sabe o que é interessante quando a gente fala de 58 anos eu mudei da tua história? Eu vejo muito e vou transferir isso para aquela loja. Imagina uma loja de interior. Qual que é a característica de São Paulo, da cidade de São Paulo, nas áreas não centrais e também no estado de São Paulo? As lojas são ambientes familiares, aquele que nos assiste vai entender. Ela é um elemento social porque ela dá o primeiro emprego, é quem mais emprega, sempre no núcleo familiar. E neste núcleo familiar a mulher tem muita voz. Ela pode não ter na parte externa, né? O marido que ainda, mas dentro do negocinho, casa, né? Dentro do negócio, loja, ela é a executiva mais competente, porque ela, na maioria das vezes, é quem paga a conta, ela é que organiza o caixa, ela que fala com o gerente do banco, e isso é muito interessante, porque essa lojista que está te vendo vai entender que tem uma vida inteira para trabalhar e um monte de coisa para fazer. Vamos falar com essas mulheres. Não é? Essas mulheres precisam ter e olhar, nossa, com 58 anos mudou, e ela também está fazendo um negócio. E a gente subvaloriza, né? Não é que desvaloriza, subvaloriza a figura feminina no pequeno e médio varejo. E ela é essencial, ela é mais importante do que o homem, porque as ações que ela tem no varejo são as estratégicas. E é interessante perceber isso. Eu vejo que você conseguiu um outro negócio na Câmara que é legal. Você fala com todo mundo e você é ouvida. Eu vi uma matéria outro dia, não vou me recordar qual meio, que era isso, que as pessoas quando tinham algum tipo de dúvida, os próprios vereadores recorriam à sua opinião. E isso é um negócio também disruptivo. Porque na maioria das vezes os vereadores recorrem aos seus pares cuidando dos seus interesses. E você não. Você conseguiu ser uma voz técnica num ambiente político. É isso? É isso. Isso aconteceu na época da votação da reforma da Previdência aqui, né? Foi no meu primeiro ano de mandato, no final do ano, e foi um projeto que veio da prefeitura muito complexo. Exigia muito entendimento das contas, do que ia acontecer com a aposentadoria dos funcionários públicos. Obviamente havia uma oposição muito forte, de que essa reforma iria potencialmente, existia a ideia de que potencialmente iria prejudicar os funcionários públicos, e foi o primeiro momento onde os vereadores me viram em ação num assunto técnico. Então, tive muitas reuniões com o secretário de Finanças da época, né, que seria o secretário da Fazenda lá, que estava coordenando a reforma da Previdência, e eu vi vereadores que me elogiaram na tribuna, inclusive, e falaram, essa vereadora realmente é sabida e tal. E eu nem é curioso, porque isso vem comigo, né? Não é que eu estava ali para aparecer, quer dizer, as minhas perguntas eram perguntas que eram dúvidas minhas, reais, legítimas, e que eu as fazia para o secretário, que eu fazia, né, para os técnicos da secretaria, e, de fato, os meus colegas, eu acho que eles olham para mim com respeito, né? Quero acreditar que eles me respeitam. Eu realmente trago projetos muito diferenciados. Eu vou falar muito rapidamente, por exemplo, sou autora da lei de prevenção e evasão escolar, foi minha primeira lei. Eu tomei posse em 2021, perdão, no 1º de janeiro de 2021, no meio da pandemia. A evasão escolar já é um problema sério e aumentou muito. Então, essa lei já está, por exemplo, uma lei que eu criei aqui em São Paulo, ela está em mais de 100 municípios no país inteiro. Nossa. Você exporta a lei. Pois é. Você fala ainda mais, vou até dar o gancho porque eu quero, a gente não perder. Você fala muito de tecnologia, de inteligência artificial, e agora eu não vou falar,
que eu não fiz CCA, gente que tem idade faz CCA. Naming rights, é isso? Isso, naming rights, é. Que todo mundo fala de naming rights agora. O que é naming rights? Na cidade de São Paulo, as empresas estão loucas pelo teu projeto, pela tua ideia. Sim. E você conseguiu colocar o naming rights na pauta de São Paulo e o Brasil inteiro olhando para isso. Eu sei que tem um monte de cidade olhando para o que você está fazendo. Me explica o que é o naming rights e como é que, não escapa disso, como é que você pensa em tecnologia também, como é que são esses aspectos, mas principalmente o naming rights. Como é que você entendeu isso em São Paulo? Então, primeiro de tudo, né, a gente infelizmente não tem uma boa tradução para o que a gente está aqui falando, que é uma palavra em inglês, naming rights. Então a gente vai explicar o que é naming rights, que quando a gente explica, vai cair assim e falar, é isso. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, quem é corintiano chama o estado de Corinthians de Arena Neoquímica, né? Então, o que é? O estádio foi dado um nome a ele de uma empresa privada. A Neoquímica é uma empresa privada. Sim. Então, ela paga ao Estado para ter o seu nome ali, no estádio. Quando acontece isso, é uma forma de o Estado arrecadar recursos, porque tem uma empresa privada disposta a pagar ao Estado para ter o seu nome no espaço público, no caso, o Estádio do Corinthians, lá, Neoquímica Arena. Isso também já está acontecendo aqui em São Paulo, nas estações de metrô. Então você tem Paulista Pernambucanas, tem Ultrafarma, tem Açaí. Agora, recentemente, vocês devem ter visto pela imprensa, o Morumbi, o estado do Morumbi, vai virar Morumbis. Bis do chocolate. Aliás, é uma sacada incrível. Sacada mesmo. Todas essas empresas, elas estão pagando para o Estado para terem o seu nome, ter o direito, né? Rights em inglês é direito. Ter o direito de ter o seu nome, naming, ali estampado na sua, nesse espaço público. Então, o naming rights, ou direito de uso do nome, ele é uma forma do Estado arrecadar recursos, porque as empresas estão pagando ao Estado. Exatamente. Ela tem interesse de ter o seu nome estampado na Arena Neoquímica, Pernambucanas Paulista, agora o Pacaembu. E é um dado fantástico, porque eu construía o aparelho público, ele tinha um serviço, mais nada. Mais nada. Agora você regulamentou a construção do aparelho público, Exato. A vocação de uso nominada Exato. E também um aproveitamento de espaço de marketing. Exato, é uma forma da empresa ter o seu nome vinculado ali constantemente. Exatamente. E do Estado arrecadar. E quando eu falo arrecadar, vamos lá, acho que é importante a gente falar sobre isso para os lojistas. Como é que o Estado consegue recursos? Só tem uma forma. O Estado não produz sapatos, não produz roupa, não produz petróleo, nada. O Estado, ele arrecada, ele consegue recurso através dos nossos impostos. Tá? É cobrando mais de você, mais de você, mais de mim e mais de todos nós que devemos estar cansados de pagar impostos aos lojistas. Então, essa é uma forma de arrecadar sem aumento de impostos. E são milhões e milhões e milhões de reais que estão entrando nos cofres públicos. E só a Cris pensa nisso, você sabe, né? Na realidade, precisa... Veja, a história... Cris, eu falo isso, só você pensa isso. Eu estou pensando porque eu tenho um olhar e um pensar moderno. Você falou do banquinho, aquele exemplo do banquinho da pasta, que eu achei fantástico, que você me explicou desse jeito. Para quem está nos escutando, né, os lojistas que estão nos explicando, que lembram, uma cidade menor, cidade do interior, tem lá os bancos da praça. E no banco da praça pode estar lá o despachante, né, o Mauro despachante, o contador Olavo, né, vendas não sei o quê, tudo no banco. Isso aí, gente,
já é naming rights. Ninguém sabia. Antigo, e ninguém sabia. Ninguém sabia. Mas o cara ia lá e botava o seu nome no banco, que é um espaço público, Sim. né? E você vai lá passear, tomar um sorvete, tomar um café, Tirar foto de descansar. noiva, sabe? Tirar No chafariz, era sempre Casa da Aliança de não sei quem. É verdade. Em Sorocaba deve ter. Então, tem até hoje. Então, Sorocaba A tem. Casa da Aliança já estava fazendo o naming rights. É. Então, assim, a minha ideia não é tão original assim. Vamos dar o crédito para quem tem, né? Então, E um lojista pequeno, vamos imaginar que eu estou num bairro de São Paulo, São Mateus. Quero colocar o nome do meu supermercado num aparelho público, num terminal, etc. É para todo mundo? é para todo mundo. A ideia é A popularizar ideia é para isso, todo né? mundo. Veja, vou explicar rapidamente para quem não entende como é que é um projeto de lei e como ele vira lei e depois disso. Então, eu pensei o projeto, todos os projetos de lei de qualquer vereador, e a mesma coisa na Câmara Municipal de São Paulo, qualquer Câmara Municipal de quem que está ouvindo aí numa cidade fora de São Paulo, né? No Estado e no Congresso Nacional. O vereador ou o mandatário, o parlamentar, pensa a lei, tem que passar pelas comissões, as comissões revisam, vejam se aquilo ali é plausível, vai a plenário, democraticamente. Aqui em São Paulo são 55 vereadores. Vamos votar esse projeto. Os vereadores podem votar favorável ou contrário. No meu caso, o projeto passou, né? E depois tem que ter uma segunda votação. Entre a primeira e a segunda, existem discussões, muda aqui, muda ali, segunda votação. Então, o meu projeto de naming rights passou, eu protocolei, passou pelas comissões, passou na votação, de primeira votação, e foi a plenário, segunda votação, foi aprovado. Isso segue para a sanção do prefeito. O que é a sanção do prefeito? O prefeito olha e fala assim, eu gosto disso, vai virar lei. Vira lei. Tá? Então, o meu projeto ele já é lei em São Paulo. Tem agora um aspecto que é bem importante para responder a sua pergunta, que é a regulamentação da lei. Uma lei ela não pode ser tão detalhada, porque senão ela emperra. Então, ela dá as linhas gerais da lei. Uma vez virando lei, né, o projeto vira lei, a prefeitura, né, ela tem que regulamentar. Então, por exemplo, se um lojista está aqui e quer botar o seu nome, tem uma loja em algum lugar e quer botar o seu nome no terminal rodoviário da cidade, enfim, tomara que isso aí passe na Câmara Municipal dessa cidade, né, e que ele tenha essa capacidade, vai ter que ter uma licitação, porque a Casa Todo da mundo Aliança pode vai querer, querer. o Casa de Parafuso pode querer, o cabeleireiro da loja de vender batom e enfim, maquiagem pode querer, tem que ter uma licitação e isso é feito na regulamentação da lei, com o processo para que os lojistas possam se inscrever, né, licitar, tem um valor, ele vai pagar esse valor, se ele ganhar a licitação, está lá o nome dele no terminal de ônibus dessa cidade. Que legal. Quais os aparelhos públicos que podem? Imagino que o que não pode, escolas que não podem. Na realidade, a lei... Tudo pode. Como é que você pensou isso? Excelente ponto. A lei ela é genérica justamente para permitir com que a prefeitura ela possa definir o que é. Há uma polêmica, põe em escola, põe em hospital. Veja, o lojista, né, com que a gente está falando aqui, onde ele vai querer botar o nome dele? Né? Se eu sou lojista, eu vou querer botar no lugar mais público possível, onde tenha passagem de pessoas, onde tenha, por exemplo, um pequeno estádio de futebol, Uma ponte. Numa ponte, né? Passadeira, né? Como chama? verdade. Uma ponte. Viaduto. Um viaduto, uma passarela, exato, né? O pessoal soprou no nosso... Nossos universitários. Estão nos ajudando, né? Exato. Eu, se fosse lojista, pessoalmente falando, eu não sei se eu ia querer botar numa escola, tá? É possível. Isso é definido depois pela prefeitura, onde ela quer. E vai ter que ter um interesse. Veja, o mercado privado, ele se autorregula, ele se adapta. Então, o lojista vai querer colocar o nome do seu negócio em lugares onde tenha maior visibilidade. Eu, hoje, acredito que esses lugares são os espaços públicos, os terminais de ônibus, as passarelas, as pontes, uma praça, né, que pertence ao município. Mas, em teoria, em qualquer lugar. O que é feito com essa arrecadação? Essa é uma excelente pergunta. Como eu disse, os municípios, os estados, a única forma de arrecadação que eles têm é aumentando nossos impostos, tá? Quando ele tem esses recursos pagos pela iniciativa privada, ele vai botar esse dinheiro onde ele deve colocar,
mais educação, reforma de escolas, mais saúde, ruas mais limpas, quem tem rios que estão sujos. Ou seja, são recursos que vão para o bem do cidadão, para o bem-estar do munícipe, né, da pessoa que está ali caminhando na cidade. É exatamente isso. Quando eu pensei no projeto, eu pensei que é uma forma de arrecadação de recursos sem aumentar o imposto do lojista que está ali até aqui de pagamento de impostos. É uma forma legítima de arrecadação de recursos que vai ser usada em benefício da cidade. Então isso é o que está por trás da minha ideia, né? Onde vão ser colocados esses nomes? Aí tem que ter uma negociação entre a iniciativa privada da sua cidade, a Câmara Municipal, com o seu vereador, com o seu prefeito. Essa é uma forma absolutamente legítima. E tem uma discussão muito grande sobre, vai estar talvez tirando o patrimônio histórico, né, tal. O que é que estão mais implicando com a lei dos naming rights? Então, o que mais implica a oposição, que eu vou até ser muito direta aqui, eu tenho uma oposição muito forte desse projeto, do PSOL. Né? O PSOL... inveja que eles não pensaram nisso antes. Na realidade, eles não pensam isso, nunca pensariam, tá? Isso não viria do pessoal de jeito nenhum, porque eu penso no bem da sociedade, do bem do munícipe. O pessoal acredita que tem que aumentar os impostos, né? Mais impostos. E a gente vê aí que mais impostos, e eu, enfim, tem que ter um certo cuidado, mas a gente vê, são impostos que são dados em apartamento funcional, em carro para político, enfim, não vai para onde tem que ir, né? Eu penso criativamente e eu penso de uma forma que o que eu vou fazer para beneficiar o munícipe. Então, a implicância do pessoal com o meu projeto é que ele fala o seguinte, vai botar o nome da Coca-Cola numa escola. Vamos pensar juntos aqui. Né? Você, o lojista, você acredita realmente que a Coca-Cola vai querer botar o nome dela numa escola ou vai querer colocar, nem sei se a Coca-Cola vai querer colocar, né? Eu acho que você, lojista aí dessa sua cidade, vai querer botar o seu nome, a Coca-Cola, francamente, está lá pensando, sei lá onde, né? Na rodovia, né? O dia que provavelmente, em vez de rodovia, Mário Covas, Coca-Cola. Rodovia Coca-Cola, Nestlé, sei lá o quê, né? Enfim, eles falam assim, a Coca-Cola vai botar o nome na escola. Eu também não acredito. Essa é a implicância do pessoal. Pura. E eu vou aqui até falar que, particularmente no caso de São Paulo, recentemente, o estádio do Pacaembu vai ter um nome chamado Mercado Livre. Legal, são né? mais... É como a Neoquímica Arena. Muito legal. Né? E aí eu fiz a seguinte coisa. Vocês sabem, né, que antigamente o estádio do Pacaembu se chamava Parque Antártica. Sim. É verdade. Ninguém lembra mais do que era Parque, né? O Allianz Parque pegou. Então você vai num show no Allianz Parque, você vai num jogo no Allianz Parque. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o cidadão é que escolhe. Você pode botar o nome que quiser. Quem escolhe como vai ser chamado? Alguém se lembra como se chama o Maracanã? Jornalista Mário Frias. Que é o nome de alguém. É o jornalista Mário Frias, né? Por exemplo, o Morumbi se chama Cícero Pompeu de Toledo. Alguém fala assim, eu vou assistir um jogo no Cícero Pompeu de Toledo. Não é? Ou seja, é o cidadão que nomeia. É verdade. Então a gente passou a chamar Allianz Parque, a gente passou a chamar Neoquímica Arena. Por quê? O nome pega. E você acha que você vai ter uma escola chamada, sei lá... Coca-Cola? Escola... Porque, inclusive, isso é uma coisa importante na lei. Ele preserva o nome. Né? Então, o Pacaembu vai ser chamado Mercado Livre Pacaembu, ou Pacaembu Mercado Livre, já não me lembro mais, a gente pode checar isso, tá? Não é que perde. Então, a escola que tem lá chamada Escola Professora Celinha, porque teve uma professora importante naquela cidade e tal, e ela vai se chamar Escola Professora Celinha Coca-Cola. Mas você sabe que isso é bem implicação mesmo, né? Não. Porque a gente tem que lembrar que a ideia de você arrecadar sem aumentar a carga tributária, ela é disruptiva. Totalmente. Eu não ouço ninguém falar isso. Então, assim, a gente vem de um modelo de política pública arrecadatória. O país empobrece, ou melhor, ele mal distribui, né, porque a gente é um país rico, com uma distribuição desigual, mas ele é hoje
uma máquina arrecadatória. Ele é fantástico. A digitalização dos meios de arrecadação nos levaram a elementos fantásticos. Só que é um dinheiro também que a gente nunca vê. Você arrecada, ele cria uma contabilidade e depois você tem um custo fantástico de cobrar tudo aquilo que você devia arrecadar. Que também é uma matemática que a gente critica muito aqui. Né? A quantidade de obrigações acessórias, etc. E aí você tem uma ideia muito disruptiva, que em que pese você brincar que tá desde o plano do Banco da Praça, é disruptiva, é um tapa na cara do poder público, porque através de criatividade e observação social, você fala o seguinte, olha, dá para ganhar dinheiro sem apenar a sociedade. E aí eu acho que tem uma interface interessante, é tratar a iniciativa privada como algo benéfico, porque o poder público às vezes endemoniza um pouco a iniciativa privada. E você não, você criou essa tua história no mercado financeiro, trazendo exatamente a iniciativa privada é bom, desde que ela tenha objetivo e regra. Exato. É isso que é disruptivo. Eu acho que é importante isso que você está trazendo, porque há sim uma demonização da iniciativa privada, né? Como se a iniciativa privada cozinhasse criancinhas com batatas e servisse no jantar. Não é verdade. É claro também, a gente também não pode dizer que tudo é resolvido pela iniciativa privada. Eu sou uma pessoa que venho da iniciativa privada, eu trago esse tipo de ideia, mas eu acho que a gente precisa ter um Estado, né, que governe, inclusive, enfim, regulamente o que tem que ser regulamentado. Agora, com isso posto, a gente pode ter boas associações com a iniciativa privada. Não é que a gente fale assim, é tudo Estado ou tudo iniciativa privada. Não, mas a iniciativa privada pode sim ter um papel importante junto ao Estado, trazer boas ideias. A gente está aqui com uma na mão, tá? E a cidade de São Paulo é porque o metrô pertence ao Estado e não ao município. Tá? Mas a gente está cheio de exemplos, tá? Esses exemplos que eu dei todos, a Ultrafarma deu nome em estação de metrô, Pernambucanas, Açaí, Neoquímica Arena. Gente, são milhões. Quer ver? Olha, aqui tem uma informação de quanto foi o valor do 75 milhões por 3 anos no Morumbi. Nossa. Sabe? É fantástico. É fantástico. É fantástico. Para a iniciativa privada, é um baita de uma jogada. É bom para todo mundo. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Ganha a iniciativa privada, ganha o Estado, ganha o cidadão que tem recursos que vão para as fontes, como você me perguntou, educação, saúde, vamos asfaltar, vamos limpar, tem um rio que está sujo. Enfim, reformar uma praça. Quer dizer, quem é que em sã consciência pode ser contra um projeto desse? Quer dizer, é retrógrado, é anacrônico, é inclusive antidemocrático. É burro. Porque o processo passou pelo processo democrático. Passou pelas comissões, passou por primeira votação, segunda votação. E é importante que eu diga que quando você está no plenário da Câmara Municipal, ou qualquer Câmara, ou nas Assembleias, ou no Congresso Nacional, você tem todo o direito de, quando tem um projeto passando lá, levantar a mão e falar assim, eu voto contrário a esse projeto. O pessoal, inclusive, junto com o PT, votou contrário ao projeto. Não tem problema nenhum. Isso é legítimo, faz parte do jogo. Faz parte do jogo, é o processo democrático. Eu voto contrário em projetos que eu acho que não são bons projetos para a cidade. Então, ok. Agora, eu perco. Eu voto contrário, o projeto passa, o que eu faço? Pego os meus paninhos e falo, perdi. A gente perde na vida, eu falei, né? Eu fracassei muito na vida. Enfim, agora, quem não aceita perder no jogo democrático, o que faz? Judicializa. Mas olha, quer saber? Eu tinha um professor de matemática que dizia o seguinte, ladram os cães e a caravana passa. A minha caravana está passando. Eu vou entrar, inclusive, com um processo junto ao Partido Novo, né? Aqui eu sou filiada, sou mandatária do partido. Eu vou entrar com um processo para reverter essa situação e a gente vai ganhar. Muito bom. E só agora, a gente está indo para o nosso enlace. E esse dinheiro é um dinheiro que o município não divide com ninguém, né? Com ninguém. Que é um outro negócio muito relevante. Nessa cascata de, às vezes, você ter que dividir imposto, etc. É dele, ele faz, né? É dinheiro direto no caixa. É isso que eu ia falar. É outra coisa que vale muito dizer, né? Para prefeito, isso é fantástico. Por isso que o prefeito sancionou, ele não foi bobo, né? Fantástico, né? Então, mas para quem está nos ouvindo, é uma baita ideia, mesmo porque é dinheiro na veia do município, sem dever absolutamente nada, sem participar de fundos de municípios, sem ter que depender de outras coisas. Eu achei uma baita sacada. Eu também achei excelente. Legal. Cris,
muito obrigada por topar, bater esse papo aqui com a gente. A gente aprendeu bastante com ela sobre os projetos que ela criou. É muito legal ter uma mulher aí na frente da política. Muito obrigada. Eu queria Alexandre? só falar que eu continuo seu fã. Eu atualmente não falo isso, mas aquele que nos assiste percebeu o porquê, né, que é um agente público que pensa, que tem uma empatia que eu achei muito interessante da tua história. Sim. E eu percebi o porquê que você é tão empática com todo mundo, porque é filha de taxista. E você falou também sobre legal, empatia, né? Você também tem um projeto de lei, né? Que é para pessoas que têm a alopécia. Como que é esse projeto? Antes da gente finalizar, porque já que você falou, né, ótimo, sobre isso. bem lembrado. Bom, como eu tenho alopécia, essa é uma coisa que fala muito com o meu coração, né? Atualmente, a alopécia areata, ela já tem alguns tratamentos que estão sendo desenvolvidos, né? E, infelizmente, uma pessoa com alopécia areata, quando ela vai num posto de saúde, as pessoas que estão lá não receberam o tratamento adequado. Então, eles mandam a pessoa de volta para casa e falam, isso aí é estético. Eu não sou vítima dessa minha situação, mas uma mulher quando perde seu cabelo, um homem também, tá? É dramático psicologicamente, psiquicamente, a gente sofre muito. Então, hoje eu estou absolutamente resolvida, eu falei aqui publicamente que eu uso uma peruca, mas obviamente a trajetória foi uma trajetória dificílima. Então, eu empatizo com as pessoas que sofrem alopécia, em especial de baixa renda, que era o meu caso, vão num posto de saúde e têm que voltar para casa. Então, o projeto ele prevê treinamento e disponibilização dos remédios que estão sendo criados atualmente para que os pacientes de alopécia tenham, dentro do espaço público, do poder público, da saúde pública, o tratamento adequado para a alopécia areata. Então, espero também, vai tramitar, vai, se Deus quiser, passar, e a gente vai poder ajudar as pessoas que têm alopécia areata na cidade de São Paulo. Até porque a alopécia, né, no seu caso, é uma condição genética, ela não tem cura. Não. Então, ela tem algumas pessoas reagem ao tratamento, eu tentei tratar a vida inteira, e cheguei uma hora que, né, você fala, basta. Eu acho que eu tô bonita do jeito que eu tô, com a minha peruca, posso mudar o look e tal, né? Algumas pessoas reagem bem ao tratamento, que esses tratamentos novos que estão chegando, e outras pessoas não. Então, tem que ter um tratamento tópico, né? Ou, enfim, o que seja lá o remédio, e também o tratamento psicoterápico, né? A psicologia, porque há um sofrimento da alma muito difícil para a pessoa vencer. Se vocês me dão chance, eu queria falar de um outro projeto que eu também sou muito orgulhosa. Claro. Eu sou autora do projeto Não Se Cale. O que é o projeto Não Se Cale? Até agora a gente está vendo na imprensa, né, o julgamento do jogador Daniel Alves lá em Barcelona. Ele foi acusado de ter violentado uma mulher no espaço de lazer, numa boate. Foi em fevereiro do ano passado. A gente escutou aquilo e falou, sabe uma coisa? Eu acredito que as mulheres estão sendo também violentadas nos espaços de lazer aqui na cidade de São Paulo. Eu peguei o que aconteceu lá em Barcelona, os funcionários do espaço lá da boate, eles foram treinados por um protocolo que a Prefeitura de Barcelona adaptou para perceberem quando esses casos acontecem. Por que aqueles funcionários eram treinados que eles conseguiram perceber o caso. O caso, acolheram a vítima. Quando uma mulher sofre... Eu li hoje ou ontem, que inclusive tem o depoimento de um dos donos, onde tem a observância do comportamento da mulher quando ela sai do banheiro. Eu não tinha me atido a isso, é verdade. Essa é a minha lei em São Paulo. Se não tivesse treinamento, ele não teria essa percepção, porque em depoimento, para aquele que não está acompanhando, eles chamaram um dos sócios, onde ele relata o comportamento da acusadora pós sair do banheiro que estava com o jogador. E eu não me ativo. Agora você está falando a verdade. Sem treinamento ele não teria essa percepção. Para nós mulheres, por exemplo, se você sabe que você vai no espaço de lazer, você vai com a sua amiga, com o seu namorado, eu digo que essa minha lei, chama Não Se Cale, ela adaptou esse protocolo que foi usado nessa boate com Daniel Alves, a lei foi adaptado e foi colocado, já é uma lei em São Paulo, e os estabelecimentos de lazer vão receber o mesmo treinamento que aquelas pessoas receberam lá em Barcelona para perceber. Eu digo que a minha lei Não Se Cale, ela é boa para nós mulheres, por razões óbvias, porque se você vai no espaço de lazer, isso é bar, restaurante, casa de show, boate, qualquer carnaval agora, o pessoal da prefeitura acabou falando do Não Se Cale, você vai num bar,
Você quer ir num bar que saiba que ali os funcionários estão treinados. É bom para os homens, por quê? Todas nós temos, ou temos um namorado, um marido, um primo, um irmão, um tio, um pai que vai conosco num espaço de lazer. Você se levanta para ir ao banheiro, esse homem quer que você volte para a mesa íntegra. E é bom para os negócios, porque a minha lei, como eu também penso muito em negócios, a minha lei, ela não multa os estabelecimentos que não adaptarem o protocolo. Não tem multa, não tem obrigatoriedade. Qual foi a minha sacada? Nós vamos frequentar lugares... Vou dar preferência onde eu tenho a segurança. Onde sem tem dúvida. O selo. É isso. Aí o que acontece? Você tem um lugar aqui, outro aqui. Esse tem selo, esse não tem. Eu onde vou a no gente selo. vai, não tem selo. Esse cara que não tem selo fala assim, É melhor eu ter. Deixa eu treinar meu pessoal. Fantástico. Não tem multa. Fantástico. Porque eu penso negócios. É isso mesmo. Legal, Muito bacana. Cris, muito obrigada. Quer deixar as suas redes sociais? Ah, claro. Quem quiser me acompanhar, eu sou vereadora Cris Monteiro, eu estou no Instagram, no antigo Twitter, agora o X, no Facebook, @Cris Monteiro, sem H, Cris Monteiro, tudo junto, SP. Eu também tenho um canal do WhatsApp, se você teve dúvidas de alguma coisa que a gente falou aqui e quer conversar comigo, pode entrar no canal, é 011 97551 5638. Eu respondo todo mundo. É legal também, no seu Instagram tem o link, então quem não conseguir memorizar o número, vocês conseguem acessar através do link que está no Instagram da Cris. Obrigada, isso mesmo. Ela pode me ajudar, vai ter minha assessoria. Gente, muito obrigada pela sua audiência. Não esquece de dar o seu like nesse vídeo, deixa seu comentário, compartilha e acompanha aqui as entrevistas da Rádio TV CDL São Paulo. Alexandre, Muito bom. Obrigado. despeça dos seus fãs. Gente, a Cris trouxe uma ideia e eu vou até colocar trabalho para ela. Quem está nos assistindo fora de São Paulo tem interesse, também entre em contato. Você que é vereador, você que é agente público, você que é prefeito, você que é dirigente e lojista, tá? Presidente CDL, e acha que isso é legal para a sua localidade, entre em contato com a Cris. Se não, contato com a gente coloca direto com a Cris. Obrigado pela audiência. Muito obrigada, até o próximo episódio.